Boa noite. Começa agora a Sabatina TV Guará, Rádio Universidade. Informamos ao telespectador que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina, que foram discutidas e aprovadas em reunião com representantes de candidatos e partidos. São regras bem simples, são blocos de 17 minutos para cada candidato, 3 blocos. No início de cada sabatina faremos uma mesma pergunta para todos os candidatos, depois os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21, quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo portalguará.com ou mesmo ir direto no site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Participe através das nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio na presença de todos os representantes. Hoje, dando continuidade à rodada com os candidatos ao Senado, o entrevistado é o candidato Iego Bruno. Conheça um pouquinho da história dele. Iego Bruno tem 35 anos e é natural de São Luís. É servidor público do Tribunal de Justiça como técnico judiciário, exercendo a função de oficial de justiça temporário. É graduando de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Maranhão, membro do Conselho Fiscal do 4º Grupo GVIC de Escoteiros do Brasil e secretário estadual da Juventude do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Bom, e na sequência das entrevistas, hoje nós temos aqui no estúdio Natanael Júnior, George Raposo e Tiago Fontoura, todos jornalistas da TV Guará. E começamos a rodada de perguntas. Boa noite, candidato Iego Bruno. Seja muito bem-vindo aqui às Sabatinas Guará. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui, porque é uma oportunidade que nós temos para o eleitor conhecer um pouco mais o candidato Iego, suas ideias, suas propostas, e assim a gente passar um tempinho aqui respondendo as perguntas. Pois não, então vamos começar com você dizendo para os telespectadores por que quer ser senador. Não foi uma iniciativa assim de dizer, opa, eu quero ser senador. O cenário político hoje, principalmente no país, ele clama que nós troquemos todos, que nós renovemos o Congresso Nacional. E para isso foi escolhido pessoas que nunca tiveram uma candidatura antes. Eu nunca fui candidato a nada, por isso aceitei esse desafio para possibilitar essa transformação. Porque o primeiro passo é renovar, né? E por isso aceitei esse desafio, um desafio que é árduo, não é fácil, principalmente para nós que estamos em um partido pequeno, sem recurso, sem tempo de TV, mas temos a esperança em dias melhores. Por isso aceitamos este desafio. Tudo bem. Candidato, o senhor falou muito de renovação, novidade, ser um novo na política, mas tradicionalmente o Maranhão, o cargo de senador é sempre para pessoas mais velhas, candidatos que já passaram pelo governo, ou já foram deputados, ou são filhos de governadores. Historicamente, nos últimos 30 anos tem acontecido isso. Como você espera superar essa barreira e tentar ser reeleito? Essa barreira é uma barreira árdua, mas nós esperamos superar ela com o povo. Por isso nós adotamos uma estratégia diferenciada. Tem candidatos aí, que a gente não vai dizer o nome, né? Que diz que é experiente, mas essa experiência é como você citou, é experiência de gabinete, é experiência de uma assessoria gigantesca, é experiência de poder econômico. A nossa experiência é como trabalhador, a nossa experiência é como povo.
é enfrentando filas para marcar uma consulta para a sogra e ainda correndo risco, por passar a madrugada toda, de chegar e não ser ainda um dos limites de senha. A nossa experiência é enfrentando ônibus lotado para ir para a universidade. É integrações que você disputa na cotovelada para poder conseguir entrar no ônibus. Nossa experiência é enfrentando sistema de saúde, UPAs, posto de saúde, porque assim nós começamos. E essa experiência é que o trabalhador e o povo precisa. Então, esse é uma das expectativas que nós temos enquanto, pela primeira vez, candidato, que a gente quebre essa barreira de que experiente é aquele que já está lá no poder há 24 anos, que está lá no poder há quase 40 anos, como os primeiros nas pesquisas estão. Velhas práticas não geram novos resultados. Então é isso que você, eleitor, telespectador, tem que entender. Se nós continuarmos com as mesmas práticas, nós não vamos a lugar nenhum. Candidato, dentre as funções de um senador da República, quais você considera mais desafiadoras? Uma das principais hoje é combater esse sistema corrupto que hoje nós temos. A função do senador, ela é muito sensível ao executivo. Por quê? Porque o executivo, ele tenta coagir você com poder econômico. E essa é uma tarefa que quem não tem caráter e não tem moral, ele acaba sendo suscetível e acontecendo o que acontece. Como é que é essa coação do executivo sobre o senador que, por acaso, está no legislativo? É a chamada politicagem. Porque esses que nós citamos agora há pouco, que vão pelo poder econômico, eles vão sem compromisso nenhum com o povo. Eles vão com compromisso em benefício próprio, legislando em seu favor. E isso faz com que eles aceitem aprovar medidas, leis que não são de cunho positivo para o trabalhador, para o povo, que é tão sofrido. Candidato, na eleição passada, o PCB, o Partidão, ele saiu sozinho na disputa. E muito se comenta dessa união das esquerdas, né, em prol dos trabalhadores. Hoje, vocês coligaram com o PSOL. E por que não há esse mesmo aproximação com o PSTU, que também que defende as classes trabalhadoras? Nós temos uma ideia, inclusive até lá em Buriticupu nós lançamos uma carta, a carta da Frente Esquerdista, né? A frente da esquerda, justamente para a gente tentar unir a esquerda. Mas temos alguma dificuldade, principalmente em relação à ideia conflituosa entre alguns partidos de esquerda. E tem alguns partidos que, historicamente, eram ditos de esquerda, que pularam para a direita. Um exemplo do PT, né? Que era um partido dito de esquerda, esperançoso, mas tiveram algumas medidas mas teve um candidato também a senador da eleição passada pelo PCB, que hoje é candidato a deputado pelo MDB. Esse foi um camarada que ele foi expulso do partido. Infelizmente, o nosso partido, ele tem portas abertas. Qualquer um de vocês ou qualquer um dos telespectadores pode entrar no nosso partido. Mas nós passamos a cartilha que você tem que seguir. Infelizmente, ele foi cooptado por um sonho, uma expectativa e cometeu essa falha. Por isso, nós o expulsamos do partido e resolvemos adotar medidas para que isso não aconteça mais. Hoje, para você sair candidato pelo PCB, tem que ter no mínimo 1 ano ligado ao partido, para a gente não receber possíveis aproveitadores. Só eu queria ampliar um pouco esse assunto do Natanael. Nós temos 2 partidos comunistas, né? O PCB e o PCdoB. E porque eles estão
lados tão opostos atualmente. Afinal, hoje o PCdoB, que é um dos de esquerda que tu falou, hoje, né, a gente vê que ele está com vários partidos aí da direita. Há uma rejeição ao atual governador do estado? O PCB, ele é de 1922, né? E o PCdoB, ele se originou na década de 60 do PCB. Houve um racha, né? Por problemas internos. E nessa corrida paralela, o PCdoB, inclusive, em 2004, nós tivemos o Joberval eleito vereador em São Luís, numa coligação que era PCB, PCdoB e mais outros 2 partidos. Nós caminhávamos juntos, PCB e PCdoB. No entanto, o PCdoB recebeu outra direção. E essa direção engrandeceu um pouco mais o partido. E com esse engrandecimento do partido, eles acreditaram que essa coalizão, que sempre foi feita pelo lado da direita, seria a mola propulsora para chegar ao poder. Nessa época, em 2004, era o Marcos Kovalik que era o presidente do partido? Joberval. Não, do PCdoB. Do PCdoB? Do PCdoB, eu não me lembro bem quem era o presidente. Mas a figura mais forte na época era o professor Odair. Porque teve uma época que o PCdoB fez parte do governo Rosiana, quando o Marcos Kovalik chegou a ser secretário de Estado. Chegou a ser secretário de Estado. Foi nessa época que coligou o PCdoB que elegeu o companheiro Joberval? Eu não estou lembrado se ele era o presidente, o Marcos Kovalik, e se esse outro camarada que você falou fazia parte, para lhe dizer se é nessa época. Mas em 2004 nós conseguimos eleger um vereador. O senhor está no partido há muito tempo, pelo que eu entendi. Eu tenho ligação com o partido há 18 anos. Porque o nosso partido, ele trabalha com a ideia de que eleição é um meio, não um fim. A sociedade a gente transforma no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, no nosso local de moradia. Então, se você milita no partido e você tem ligação com o partido, isso é o que importa pra gente. Só que filiado junto ao TRE, só quando você recebe uma missão de sair candidato. E eu fiz essa minha filiação em 2013, mas a gente já acompanha o partido, já tem essa aproximação já há 18 anos. Então o senhor não sairia candidato por outro partido? Provavelmente não. Porque hoje em dia a gente vê uma coisa que eu acho absurdo. Vamos supor, 4 anos, um candidato passa por vários partidos. Eu acredito que essa pessoa não tenha identidade. Porque se você está no partido, você tem que ver o partido como uma entidade de formação e conscientização política. Essa é a função de um partido. O partido deve atuar dentro da sociedade para esclarecer e conscientizar a comunidade, a universidade e o local onde ele está inserido de que ele tem que ser um ente participativo da sociedade. E qual é a análise que o senhor faz desses 30 e tantos partidos que nós temos no Brasil? Me parece que vai de encontro a essa sua ideia. Não. Não? É possível você ter 30 e tantas ideologias diferentes e destacadas e atuar dentro de cada uma delas? Por isso que eu acho que é muito. Teria que diminuir. Ah, sim. São muitos partidos. Por quê? Porque tem muito partido que serve como bucha de canhão. Ele não tem ideologia. Ele só serve de mero trampolim para eleger alguém. Tanto que a gente, na maioria dos partidos, principalmente esses grandes, eles só são procurados no ano da eleição, ou um pouquinho antes. O nosso partido não. A eleição e um cargo político, ele não transforma a sociedade. Quem transforma a sociedade é o povo. A eleição e chegar a um cargo político é só para você poder ampliar aquela luta que já é feita naquela comunidade. A comunidade tem que se organizar de forma consciente. E isso é que faz transformar a sociedade. Só que essa ideia de partido hoje, ela é deturpada. Tanto que quando a gente chega, vamos conversar sobre política. Ah, a política é só ladrão. Você, eleitor, tem que entender, telespectador, que política é administrar um local para que você viva harmoniosamente bem.
Não confunda política com eleição ou política eleitoreira. Política você faz aonde você atua. Qual a diferença do PCdoB para o PCB hoje? Hoje em dia, nós percebemos que, pela parte eleitoral que a gente vê, o PCdoB se coligando com vários partidos, a qual no passado ele ia de encontro, faz com que ele se torne, ao meu ver, um partido que está hoje em busca do poder pelo poder, né? E a gente não atua dessa forma. Nós atuamos independente de cargo político ou não, a nossa atuação é dentro da comunidade, dentro da sociedade, dentro da universidade, tentando transformar e conscientizar o cidadão. O senhor é comunista? Somos, com certeza. E é dentro da interessante... ideologia pregada por Marx e pelos seus seguidores? Como sim. que o senhor vê, embora o senhor não seja candidato a um cargo executivo, mas o senhor deve ter uma teoria, uma ideia de como que deveria ser a administração de um Estado, de um país? Essa pergunta é interessante. A falta de informação sobre o que é um comunista ou sobre o que é um comunismo é uma coisa que há muito tempo a mídia tem sempre pregado em cima. Qual é o sinônimo de um comunista? É comedor de criancinha, é exterminador. E as pessoas não entendem que comunismo é um sistema econômico, não é uma religião. Tem gente que vê o comunista como uma religião. Não é. O capitalismo é um sistema econômico e o comunismo é um outro sistema econômico. O socialismo é um outro sistema econômico. Então, confundo. Dizem, mas tal país é comunista, tal país é comunista. Nunca existiu o sistema comunista de verdade implantado. Porque tem uma diferença. Para você chegar no comunismo, você tem que passar pelo sistema socialista. E o socialista ainda há presença do Estado. No comunismo, não. No comunismo não há presença de Estado. Você tem um ser superior. Hoje nós não estamos preparados para o comunismo. Eu admito isso. O ser hoje, o ser humano, não está preparado para um sistema comunista. Porque o sistema comunista já diz, comum a todos. É diferente do capital. Capital, você analisa o ter. Mas se a sociedade não está preparada, por que o comunismo se apresenta para governar a sociedade? Porque a nossa ideia é preparar a sociedade para esse período. Mas que período assim? Que horas que é esse momento? Quando todos nós entendermos que o valor a se dar é para a pessoa, não as coisas. O capitalismo valoriza a materialidade. E não é isso. É o que a gente vê hoje. Vou dar um exemplo. Que a sociedade pode viver sem um capitalismo? Com certeza pode. E vai ser o melhor sistema que a gente vai vivenciar. Porque o comunismo preza a felicidade. Isso é o que a gente tem que buscar. Vou lhe dar um exemplo aqui. Quando eu era jovem, eu jogava futebol na rua, famoso travinho, e a bola batia no portão da vizinha. Ela saía e dizia, menina, essa bola. Nós pegávamos a bola, abaixava a cabeça e saía correndo. Outro dia, eu na minha rua, olhei um jovem com uma pedra amarrada com uma linha e tentando tirar um papagaio de uma árvore. Do outro lado tinha um carro. Eu saí na porta e disse, menino, cuidado com essa pedra, pode pegar naquele carro. O que o senhor tem a ver com isso? Eu olhei assim, não tinha nem uns 12, 13 anos. Paz, eu lembro da minha bisavó. Minha bisavó tinha um cordão chamado Cordão de São Francisco. Era só uma lapada nas minhas costas. Eu nunca morri, nunca virei um mau caráter, nunca virei um frustrado ou me radicalizei com a minha avó, porque ela fez aquela, para mim, um aprendizado comigo. Então hoje a sociedade está indo totalmente ao contrário do que eu acho que é felicidade. Felicidade é você respeitar o outro, respeitar o próximo. Não é respeitar a individualidade? Para você respeitar a individualidade, você tem que entender... Pois é, mas essa mesma individualidade que permite, por exemplo, você apanhar do cordão de São Francisco da sua avó,
e seguir sua vida normal. Mas tem gente que hoje, se é vítima dessa violência, ele é suscetível a distúrbios emocionais, uma série de coisas, comprovados até pela ciência. Acho que a valorização do indivíduo, de cada um, não deve ser prioridade? É porque você está falando como se eu estivesse fazendo uma apologia à violência. Eu não estou fazendo uma apologia à violência. Eu estou falando que em determinado... Eu apanhei de vara de goiaba. Era pior. Mas não é apologia à violência. É porque nós acreditamos no seguinte. Eu faço parte de um grupo escoteiro. Sou conselheiro fiscal, né? E a minha filha tem 10 anos, é lobinha. E lá a gente aprende que, a partir das leis dos escoteiros, que você tem que preservar e valorizar o ser humano. Respeitar os mais velhos, valorizar a natureza, proteger o meio ambiente. E com referência a isso, eu aprendi que a criança até os 7 anos, onde ela vai formar o caráter dela. É ali que ela vai formar um verdadeiro cidadão. E se nesse momento passar daquele limite de conversar, não é uma palmadinha, um cordão de São Francisco ou um galho de goiabeira que vai fazer com que ela tenha esse viés para se sentir uma pessoa psicologicamente abalada. Eu creio que não. Até porque... Mas essa opinião não devia ser de um especialista em tratamento até da psicologia, porque assim, a gente com a impressão da sociedade, fica parecendo que a gente quer doutrinar os costumes atuais comparando com os costumes antigos. E a sociedade se transformou. Hoje são costumes totalmente diferentes, inclusive o celular interferindo diretamente na vida do indivíduo. Você acha que valorar isso e doutrinar é o correto ou a sociedade deve ter um pensamento livre? Isso bem aí, o senhor vai responder daqui a pouco. Eu vou lhe dar uns minutinhos forçadamente para pensar, porque a gente vai ter que fazer o nosso primeiro intervalo. A gente volta em seguida.